Sim. Sim. Então, o nosso tema hoje é a nossa responsabilidade, né, de cada um de nós, como espíritas que somos, né, nas relações interpessoais. Nós conhecemos a lei maior, né? Que é a lei de amor, justiça e caridade. Eu tenho certeza que todos que estão aqui conhecem, já leram o Evangelho. E a grande questão que fica é por que nós nos desentendemos? Por que nós temos dificuldade em aplicar a lei de amor, de justiça, de caridade nas nossas vidas, nas nossas relações interpessoais. Então, a gente vai refletir um pouco o porquê dessa dificuldade e como é que a gente pode, ainda no mundo de expiação e provas como o nosso, como é que a gente pode lidar com essa dificuldade que existe dentro de nós. Então, quem somos nós? Nós estamos aonde? Estamos no universo, no cosmos. Um cosmos que conhecemos 5%. A ciência só conhece 5% do que existe. Um cosmos que contém 300 sextilhões de estrelas e mais de 100 bilhões de galáxias. A nossa galáxia, a Via Láctea, ela possui 300 milhões de planetas como a Terra. E nós somos, cada um de nós aqui, é um habitante desse planeta. O que acontece? Existe dentro da nossa psique um autocentramento, uma questão subjetiva em que nós temos a ilusão de que nós estamos no centro do mundo. Tudo que olhamos, tudo que conhecemos, a referência, quem é? Somos nós. Inconscientemente, nós nos recusamos a reconhecer a grandeza desse universo que nós não conhecemos. E aí, a gente acaba não nos dando conta da nossa condição humana. E isso vai nos acarretar muitos problemas, porque acabamos que nós não temos, com relação ao luminoso, ao divino, está sem voz e está sem áudio. a humildade que precisaríamos ter, né, para realmente nos situarmos dentro das nossas relações interpessoais. Então, o nosso ego infla, ficamos nos sentindo poderosos porque temos dinheiro, porque temos poder, né, político, poder financeiro, e isso tudo vai nos atrapalhando na nossa vida de relação. O que o Espiritismo nos diz com relação ao nosso planeta, né? Estávamos até pouco tempo falando no livro do Divaldo, que estamos caminhando, né, para esse mundo de regeneração. Estamos caminhando, ainda não chegamos lá, né? Estamos muito no início. O Espiritismo nos diz, que vocês já estão cansados de saber, que nosso mundo é de expiação e provas, onde o mal
predomina. E o mal predomina por quê? Será que nós somos ruins? Será que habita dentro de nós uma maldade? Deus já nos criou com um espírito que traz o mal dentro de si. E o que é o mal? Joana nos diz, em Amor Imbatível Amor, que o mal ele é o remanescente dos nossos instintos agressivos. Instintos agressivos, isso significa da nossa animalidade. A gente aprende que a gente passou por várias etapas evolutivas. Inclusive, quando a gente nasce, o que acontece? O que acontece com o embrião, né? Ele vai passando por todas as etapas do desenvolvimento dos seres. E nós, então, somos recém-saídos dessa animalidade. Razão pela qual predomina em nós esses instintos agressivos, enquanto a razão deles não se libera. A razão é a nossa reflexão acerca das nossas atitudes, de quem nós somos. Porque nós estamos dominados arbitrariamente no ego. E o que é o ego? É ruim ter ego. Às vezes as pessoas assim, tem que acabar o ego. Não, o ego não tem que acabar. Porque se o ego acaba, sabe o que acontece? Nós enlouquecemos. O ego é fundamental. O ego que se pode denominar o complexo do eu, a nossa personalidade encarnada, é fundamental para que a gente possa estar aqui, nessa encarnação, buscando alargar, ampliar a nossa consciência. A questão fica complicada quando esse ego, que é o centro da consciência, que é o que eu chamo, né, do eu que temos hoje nas nossas relações humanas. Então, eu sou Rosiana. Eu sou Rosiana? Não, eu não sou Rosiana. Eu sou muito mais do que Rosiana. Eu sou um espírito imortal, assim como cada um de nós que está aqui nessa reunião. Mas, muitas vezes, esse ego, que é a nossa personalidade, ele infla. E ele, ao inflar, ele acha que ele é o dono da casa. Quando o dono da casa é o espírito. Não é o ego. Não é a Rosiana que é a dona da casa. Dentro de mim e dentro de cada um de nós habita várias pessoas, várias encarnações já tivemos, várias tendências, umas que estão reprimidas, outras que não estão reprimidas por uma questão do nosso planejamento reencarnatório. Então, quando esse ego ele se sente, ele sente dominado, né, pelos interesses hedonistas. O que é interesse hedonista? Pelo prazer unicamente pessoal. Ele impõe, em detrimento de todas as demais pessoas e circunstâncias, a dor e o sofrimento. Por quê? Ele não vai ter aquilo que nos constitui essencialmente, que é a compaixão, que é o amor, que é a fraternidade, a solidariedade. E são coisas que nós vamos precisar desenvolver. É muito importante que a gente não demonize o ego. Como eu falei, o esquizofrênico, por exemplo, ele
ele tem o ego cindido. Ele Tá não certinha. tem o ego. Por isso, ele vive nesse mundo espiritual, nesse inconsciente pessoal, inconsciente coletivo aberto, o que dá muito problema. O que a gente tem que fazer é tomar conta, é entender que dentro de nós existe um espírito milenar e buscar escutar o que esse espírito nos diz. Bem, se nós somos recém-saídos da animalidade, se nós ainda temos todas essas questões de agressividade em função dos instintos que ainda nos constituem, como que nós vamos melhorar nossas relações interpessoais e coletivas em um mundo ainda tão violento como a Terra? Estamos num beco sem saída? Será que o Pai, que é tão amoroso, trazido por Jesus, ele nos colocou dessa forma por quê? A nossa caminhada de evolução, e o Livro dos Espíritos coloca muito claro isso, é justamente nós nos tornarmos livres e dominarmos esses instintos. Não é que eles não nos constituam mais. Eles são, inclusive, necessários em muitas situações. A agressividade e a raiva, elas estão ali junto do quê? Elas estão junto da atitude, da força psíquica. O que nós precisamos é trabalhar e fazer com que a nossa consciência domine esses nossos instintos primários. E não esses instintos primários nos dominem. E isso é muito lindo, porque isso vai nos trazer a verdadeira liberdade. Vamos compreender que não é esquecendo os instintos que habitam em nós, esquecer a nossa herança ancestral, que a gente vai evoluir. Precisamos, muitas vezes, de energia e utilizar uma força que esses instintos nos auxiliam a criarmos, a trazer uma energia de equilíbrio para o mundo. E o que acontece? Nem o espiritismo, eu botei aqui o espiritismo, que nós estamos falando do espiritismo, né? Mas nenhuma religião tem receita de bolo. Né? Nem catolicismo, nem espiritismo, nem todos os ismos que existem nesse mundo. Porque o Pai, ele coloca nós como, vamos dizer assim, escultores da nossa própria evolução. E o que ele nos dá? Ele nos dá princípios. Esses princípios tivemos em todos os tempos, desde a antiguidade, né? Confúcio, Lao Tse, Buda, o próprio Moisés, quando recebeu, né, mediunicamente os 10 mandamentos. Bem, esses princípios, eles foram ensinados por Jesus, mas somente hoje, à luz da psicologia profunda, estão sendo assimilados em essência por nós, os quais, se aplicados, melhorarão muito as nossas relações humanas. Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto. Agora, como psicóloga, eu sinto que existe um clamor
das pessoas pelo sagrado. Não é por uma determinada religião, mas é para se entender, para se conhecer, para se melhorar enquanto ser humano. É difícil. E Jesus sabia que era difícil. O nosso mestre, o nosso irmão querido, ele lá atrás, ele já nos deixou vários e vários ensinamentos com relação às nossas relações interpessoais. Um que é maravilhoso é esse: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. O que é pecar? O que significa, etimologicamente, qual o sentido de pecar? Né? Pecar quer dizer errar o alvo. Qual de nós aqui, nessa reunião, nunca errou o alvo? Qual de nós aqui nunca magoou uma outra pessoa? Qual de nós aqui, talvez tendo poder, nós já tivemos atitudes autoritárias? Qual de nós aqui nós já tivemos impaciência no cuidado do outro e fomos agressivos? Qual de nós aqui não traiu o outro? Eu acho que todos nós aqui temos os nossos erros de algo. Então, essa consciência de que estamos saindo da animalidade e que vamos errar necessariamente vamos errar. Não adianta a gente querer colocar aquela imagem, né, que era muito usada na época de Jesus, dos fariseus, aquela conduta externa muito, muito séria, muito propícia, né? Como Jesus dizia, não há necessidade de lavar a mão, nos dando a entender que o nosso coração é que tem que estar limpo, não as nossas mãos. É claro que nossas mãos têm que estar limpas também, gente, óbvio, mas isso tudo é um sentido figurado que traz para nós uma reflexão mais profunda sobre quem somos nós. Mas, quando a gente tem essa consciência de que todos podem errar, fica uma pergunta. Ué, então nós devemos nos acomodar com o mal na sociedade, nas relações humanas? Virou anarquia, todo mundo pode errar, todo mundo erra o alvo. É isso? Bem, é claro que não é isso, né? O que a gente tem é que refletir antes de acusar, antes de sentenciar e antes de julgar. Mas temos obrigação de, dentro dos nossos valores, né, nós buscarmos o que for útil e necessário para nós, não egoisticamente, e para a coletividade humana. Olha o que nos diz Emmanuel no livro Consolador. O amor ao próximo inclui o esclarecimento fraterno a todo tempo que se faça útil e necessário. Pensemos muito se o que nós vamos dizer, se o que nós vamos criticar é útil e necessário. Isso tem alguma utilidade? Ou eu estou simplesmente exercendo, né, o meu lado vaidoso, o meu lado
ciumento, o meu lado agressivo. E nós vamos errar muitas vezes, porque muitas vezes nós vamos fazer exatamente isso. A sujeição passiva ao atrevimento ou à grosseria pode dilatar os processos da força e da agressividade. Emmanuel nos coloca claramente: não devemos nos sujeitar passivamente, no sentido de apanhar, no sentido da nossa dignidade humana ser degradada e nós, que nem manada, né, indo para o matadouro, aceitar passivamente essa condição. Nós temos que nos colocar. Agora, como é que a gente se coloca? Eu acho que essa é a grande questão do ser humano. Até mesmo na educação. Na educação. Como mãe, muitas vezes, acho que poucas vezes, mas algumas vezes sim, exorbitei do meu poder de educação porque estava irritada. Não existia ali, naquele lugar em que eu estava ali com meu filho, né, muitas vezes, a plena consciência de que eu deveria educá-lo para que ele fosse um homem do bem, né? Um homem de bem, uma pessoa que tivesse os valores, né, cristãos que eu professo. Era por maldade que eu fazia isso? Claro que não, e tenho certeza que muitos pais que estão me ouvindo aqui já fizeram isso. E não é por maldade que a gente faz, mas é porque a gente se deixa tomar por esse instinto, né? E aí é importante que a gente tome consciência disso. O Espírito Emmanuel continua: acreditando, contudo, no fracasso de todas as tentativas pacíficas, o cristão sincero nunca deverá cair ao nível do agressor, sabendo estabelecer em todas as circunstâncias a diferença entre os seus valores morais e os instintos animalizados da violência física. Essa é uma discussão muito profícua no direito, que se chama legítima defesa, né? Eu estou apanhando, eu tenho que me defender, né? Muitas vezes eu tenho que me defender usando a força. Mas tem que haver, para ser considerado legítima defesa efetivamente, tem que haver uma correspondência entre a agressão e a força que o que está sendo agredido está aplicando. Então, se alguém esbarra em mim e eu dou um tiro nessa pessoa, eu não agi em legítima defesa. Eu cometi um assassinato. Então, a gente tem que estar consciente nas relações humanas acerca da proporção, né, das nossas reações, das nossas da forma que a gente reage a determinada agressão que existe, né? Uma outra questão muito importante. As pessoas às vezes falam muito, nós, né, de modo geral, né? Não devemos criticar. Aí a pergunta que eu coloquei aqui para a gente refletir: criticar e julgar são sinônimos? Depende do que para você é criticar. Se criticar for análise, não é sinônimo. Porque uma personalidade saudável, um ego saudável, ele sempre vai criticar,
ele sempre vai discernir, porque senão ele está doente. Então, se eu vejo alguém jogando papel de bala pela janela, eu vou analisar aquilo, eu vou criticar. Eu vou criticar e vou dizer, isso está errado. Como é que... Não se deve jogar um papel de bala pela janela. Você vai sujar o condomínio, você vai sujar a natureza. E isso daí não tem como a gente não ver. Então, quando a gente vê uma ação do outro que não está em consonância com nossos valores, veja bem, eu não estou dizendo que os nossos valores sejam os valores da verdade, porque ninguém tem a verdade subjetiva, absoluta dentro de si. Estamos aprendendo ainda a compreender essa verdade. Mas nós temos nossos valores. Nascemos, trazemos historicamente de outras encarnações tendências. Depois nós somos colocados num contexto cultural que vai nos formatar. Depois a gente vai estar numa família que vai nos formatar. Depois nós vamos estar numa escola que vai nos formatar. E aí nós vamos sendo formatados, de uma certa forma. Isso tudo vai nos constituir. E nos constituindo, nós vamos ter crenças. E essas crenças vão ter determinados valores de vida. Então, você olha uma situação e aquilo vem naturalmente. Isso aí não é legal, isso aí não está certo. Né? Agora, julgar é sentenciar. Quando eu julgo, por exemplo, o papel de bala que caiu, né, de uma janela, eu não estou sabendo quem jogou esse papel de bala. Pode ser uma criança, pode ser uma pessoa com problema mental. Né? E aí eu estou sentenciando, não conheço a história daquela situação que gerou aquele papel de bala cair no chão. Então, e depois, quem nunca jogou um papel de bala no chão, ainda tem isso, também tem que se perguntar. Será que alguma vez na vida eu já joguei papel de bala no chão? Quando eu era criança, será que eu não joguei um papel de bala no chão pela janela do meu prédio? Então, essas questões elas têm que ser trabalhadas dentro da nossa alma, do nosso coração. Uma coisa que vai falar muito de nós, que eu também já coloquei um pouco ali, né? Qual a nossa real finalidade ao expormos crenças e valores morais, né? Quando eu critico a bala o papel de bala que caiu lá do condomínio, né? O que eu estou querendo nesse momento? Nós vimos no slide anterior, né? Existe utilidade, tem que ter utilidade e necessidade nas minhas colocações. Na educação de um filho, tem que ter, deveria ter, né? Quando brigamos, quando corrigimos, tem que ter utilidade e também necessidade. Mas será que a gente não extrapola isso? Existe uma coisa psicológica, um fenômeno, melhor dizendo, psicológico, chama projeção. Toda vez que alguém combate com exagerada veemência determinados traços do caráter de alguém, projeta-se nele, transferindo do eu, né, do ego, né, o que
o ego, o próprio ego, que é a personalidade humana, não deseja reconhecer como deficiente a qualidade negativa que lhe é peculiar. Torna a sua vítima o espelho no qual se reflete inconscientemente. Há uma necessidade de combater nos outros o que é desagradável em si. Meus amigos, Jesus conhecia perfeitamente esse mecanismo psicológico, porque é, inclusive, uma das formas que a gente tem de se autoconhecer. Toda vez que alguma coisa nos irrita profundamente, não é indignação, não é indignação com relação, por exemplo, eu vou citar o exemplo público que foi agora o padre Léo, que foi no estado de São Paulo contra a se colocar pedras nos viadutos para evitar que as pessoas sem teto se deitassem, tivessem uma marquise para dormir à noite. Existe aí, nessa indignação, não uma raiva, mas um ideal de justiça. É diferente quando eu me incomodo, né? Porque fulano fala alto, porque fulano é exibido, porque fulano tem muitos namorados, porque fulano, sei lá, traiu o marido, traiu a esposa, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, ou porque fulano pintou o cabelo de amarelo e aquilo me irrita, e eu fico transtornada com aquela situação. Devemos nos perguntar o que me trouxe a esse lugar? Por que essa minha dificuldade, essa minha beligerância em relação a ao outro, né? Que quer pintar o cabelo de amarelo, por exemplo, ou que quer ter 3, 4 namorados ou namoradas? Por que isso me irrita? É o que Joana diz, né? Nos irrita porque lá no fundo, lá no nosso inconsciente, existe alguma coisa que fala com aquela situação. O que é? Não sei. Mas, com certeza, existe. E Jesus conhecia muito esse fenômeno. Quando Jesus fala em Mateus, cuide da trave do seu olho e não do argueiro, que é o cisco, né? No olho do seu irmão, ele estava nos falando exatamente sobre esse fenômeno da projeção, que pode ser utilizado para o nosso autoconhecimento. Esse fenômeno psicológico, né? Ele pode ser utilizado para que a gente medite e a gente melhore a nossa relação interpessoal com o nosso próximo. Por quê? Para que a gente possa ter mais autoconhecimento e autoaceitação. Puxa vida, eu estou muito irritada porque ela pintou o cabelo de amarelo. Por quê? Ah, mas ela é uma velha. Sei lá, tem 90 anos, que coisa ridícula, né? Mas por que eu estou tão irritada com isso? É o outro que quer fazer isso, não está fazendo mal a ninguém. Mas por que essa minha reação? Será que lá no fundo, eu não tenho inveja dessa liberdade do outro ser?
E aí, quando eu começo a pensar nisso, eu digo, puxa, é isso mesmo. Eu queria ter coragem de pintar meu cabelo de amarelo, mas eu não tenho. Ok, não tem. Qual o problema? Tá tudo certo. Eu não tenho coragem de pintar meu cabelo de amarelo. Bem que eu gostaria. Puxa, eu acho ridículo, mas eu tinha vontade de fazer isso. Ou então, fulano de 70, 80 anos fez uma tatuagem. Ridículo tatuagem, detesto tatuagem. Peraí, o corpo é seu? O corpo é do outro? Por que você detesta a tatuagem? Você pode dizer assim, eu não acho bonito tatuagem. Tudo bem. Mas por que essa raiva com a forma como o outro se trata? O que está por trás dessa sua raiva? E isso é muito importante para que a gente possa, todo dia, né? Que é o que dizia Santo Agostinho, né? Essa reflexão que eu acho que é a reflexão que Santo Agostinho nos coloca, que é a reflexão da essência, né? Porque a reflexão, eu fui muito boa hoje eu fui no supermercado, hoje eu fui no centro espírita, essa reflexão, essa de comportamento, ela é muito fácil de fazer. Mas a reflexão de sentimento, de emoção, não é fácil, não. Muitas vezes, ela é muito dolorosa, porque a gente entra em contato com aspectos nossos que a gente tem vergonha de admitir para nós mesmos. Outra questão muito difícil nas relações interpessoais é a autoidealização. Então, o fato de eu não me conhecer, eu começo a ter vários comportamentos completamente estruturados e dentro de uma comunidade, né? Então, vamos falar da nossa comunidade, né? Espírita. Eu vou lá, vou não sei quantas vezes na reunião pública, e eu tomo passe, e eu dou passe, e eu faço tudo certinho. E aí eu começo a achar que eu sou perfeito, que eu sou uma pessoa que estou ali totalmente, eu não vou errar. E aí eu começo a me equilibrar, porque eu não quero mostrar a minha fragilidade. Uma fragilidade que é evidente. Só pelo fato de ter nascido no planeta Terra, somos todos frágeis. Todos, todos, sem exceção. Né? Com exceção de Jesus Cristo, que já que era o espírito puro, porque não teve mais nenhum espírito puro, pelo menos que eu tenha conhecimento, nesse planeta. Então, a gente busca ser por vaidade, a gente busca uma postura e a gente não se mostra e a gente não se coloca, né? Não, porque o que fulano vai dizer de mim? Não, eu tenho que ter o meu comportamento não é que seja hipócrita, de jeito nenhum, porque nós não fazemos isso conscientemente. Nós fazemos isso porque o nosso ego inflado se identifica com aquele personagem que nós criamos para nós, com aquela persona, né? Então, a Rosiana, eu estou falando de mim porque fica mais fácil. A Rosiana, que é isso, que é aquilo, que consegue. Aí o meu ego vai inflando, eu vou me achando, e quando eu vejo, eu estou achando que eu sou uma coisa que eu não sou. Isso é muito ruim nas relações interpessoais, porque a gente não se mostra. Tudo bem que a gente não tem que se mostrar toda hora. A gente tem que ter o nosso resguardo, porque a gente tem a nossa intimidade.
Mas existe um limite entre você, vamos dizer assim, você atuar como atriz, como ator numa comunidade e você se preservar. São duas coisas distintas. E a gente tem que tomar conta disso. Até que ponto eu estou sendo uma atriz perante as pessoas que convivem comigo? Outra coisa que também atrapalha muito a como é que se diz? Nossa inter-relação, né? É a idealização do outro. E da mesma forma que o outro nos irrita quando temos coisas negativas em nós e ele espelha, a gente pode também idolatrar. Aliás, a página inicial falou sobre isso, né? A gente pode começar a idealizar aquela pessoa. E aí você diz, não, mas fulano, ele é maravilhoso. Ele jamais vai cometer um deslize com o seu... Ela jamais vai cometer um deslize com o seu marido, jamais vai cometer um deslize com sua esposa, porque ele sei lá, presidente ou diretor, o que quer que seja, de uma instituição religiosa. E aí você começa a idealizar aquela pessoa, e aí você não está auxiliando a pessoa. E isso acontece muito também nas relações amorosas, né? Em que a gente está na fase da paixão. Né? Paixão é patos. Patos é uma enfermidade, né? Patos, né? Patologia. Né? Então, a paixão, você está cego. Você endeusa aquela pessoa e você não enxerga quem aquela pessoa é de verdade. E aí, o que acontece? Você se decepciona. Você se decepciona. E aí a pessoa pergunta, eu decepcionei você? Você está decepcionado? Você me decepcionou? Né? Você, porque é você, né? É você, você, você. Aí o que até peguei essa charge que eu achei interessante. O outro diz assim para a gente, não, você não está decepcionado comigo. Você está decepcionado com a idealização que você fez de mim. E aí a gente percebe que a gente não viu o outro. Aí a gente diz assim, meu Deus, mas essa pessoa é assim. E aí a gente entra naquela coisa do amor romântico, né? Que as novelas, que os contos. E não é nada disso, porque relação interpessoal é trabalho. Relação interpessoal é você aceitar o outro como ele é e se aceitar como você é. Porque precisamos respeitar o outro que foi feito à imagem e semelhança de Deus, como eu, como cada um de nós aqui. Se o outro quer ir por um outro caminho, foi para um outro caminho. É a liberdade dele. Você pode chegar e dizer, isso me magoou, eu estou me sentindo assim, e o outro vai dizer, mas eu vou seguir o meu caminho, porque eu não quero mais ficar nessa situação por isso, por aquilo. Você tem que aprender, né? Nós temos que aprender a ter esse respeito, porque quando nós não respeitamos o outro, o que nós fazemos? Nós aprisionamos o outro. Essa imagem eu achei ótima. O peixinho está ali, tadinho, e o outro está ali preso num saco plástico, e o outro está dizendo, eu te amo. Você sabe que eu te amo, né? Você não deixa o outro ser quem ele é.
E nas relações interpessoais isso acontece muito. Não só a nível homem-mulher, né? Ou uma relação homoafetiva também que pode acontecer, mas nas relações de amizade. Você conhece uma pessoa e você diz, fulano é maravilhoso, fulano disse isso, e fulano é um palestrante, fulano falou isso. Aí você começa a fazer aquela imagem e você começa a endeusar aquela pessoa. Você está aprisionando, você não conhece. Você não conhece aquele palestrante de verdade. Você pode dizer, as palestras dele são ótimas. Agora, você não pode chegar e dizer que na vida íntima dele, ele é aquilo. Você não tem convivência para dizer isso. Então, a gente tem que ter muita parcimônia, né? Não é desconfiança. Porque, na realidade, quando você olha o outro e enxerga ali um ser humano, você está sendo humano também. Você está entendendo que, da mesma forma que você erra, o outro também pode errar. Temos a questão da empatia, né? A empatia, que é você se colocar no lugar do outro, mas com a visão do outro, não com a sua visão. Porque se você se coloca no lugar do outro, com os teus valores, com as tuas crenças, que empatia é essa? Essa empatia não existe, né? Então, eu coloquei aqui uma mãe, né? E que vai comprar a camisa para um adolescente, diz, vamos comprar esta camisa para você. Aí ele diz, mãe, eu prefiro a outra. Ela diz, não, esta fica melhor. E tá bom. E pronto. Essa mãe não teve empatia com esse adolescente. Aliás, um dos melhores exemplos de empatia que eu considero, eu aprendi no CVV, que depois eu falo o melhor outro dia, porque eu já estou vendo que eu estou passando do tempo. Então, vamos lá. Outra questão. No mundo de expiação e provas, temos necessariamente que nos perdoar e perdoar o próximo. Por quê? Porque nós vamos errar muitas vezes. Como é que a gente vai viver sem se perdoar? Impossível. À luz da psicologia profunda, o perdão é a superação do sentimento perturbador do desforço, da violência, das figuras de vingança e de ódio. Nós temos que perdoar no sentido de não esquecer. A Joana de Ângeles coloca isso com muita clareza aqui. A consciência não perdoa no que concerne a deixar no ouvido, quer dizer, no esquecimento, né, o crime perpetrado. Claro, uma pessoa matou meu filho. Eu vou esquecer isso? Nunca. Jamais vou esquecer. Eu posso perdoar. Eu posso perdoar não desejando mal, eu posso... Porque se eu esquecer, eu estou com Alzheimer. Agora, eu posso, sim, trabalhar esse perdão dentro de mim para não ter esse ressentimento. Nós tínhamos também ainda algumas questões sobre relacionamento interpessoais, né, abusivo. Eu vou fazer aqui um resumo, dizendo o seguinte, que os espíritos superiores, e depois vocês veem no YouTube, porque esse texto vai estar lá gravado, os espíritos superiores, o que eles fazem quando a gente não aceita os bons conselhos deles? Eles nos agridem? Eles nos batem? Não. Eles se afastam. Então, muitas vezes, se afastar é sinônimo de saúde psíquica. Não é abandonar. É diferente de abandonar. Muitas vezes, o afastamento se faz necessário e ele é educativo, porque senão aquela pessoa jamais vai aprender. Por fim, nós conclamamos a todos aqui, e eu acho que o mundo está muito melhor, porque nós estamos hoje vivendo
há diferença. Há 100 anos atrás, falarmos de preto, falarmos de relação homoafetiva, falarmos de, enfim, de sincretismo religioso, né? Até de mediunidade, né? De umbanda, isso aí era considerado uma coisa baixa, uma coisa imoral. E hoje a gente está aprendendo que, na realidade, isso é o que faz parte da vida. Precisamos amar, aceitar o diferente. Então, para concluir, para termos uma boa relação interpessoal, como espírita, como o que quer que seja, precisamos nos aceitar, precisamos nos respeitar e precisamos nos perdoar. E, concomitantemente, aceitar o nosso irmão como ele é, respeitá-lo e perdoá-lo. Porque estes são os primeiros passos para o amor que ainda não conseguimos vivenciar de verdade. Eu acho que tirando pouquíssimas pessoas nesse mundo, Maria de Calcutá, Gandhi, enfim, outros grandes, né? Ou então outros pequenos que são anônimos, mas a maioria de nós não sabe o que é amar, né? Agora, se aceitar e aceitar o outro, se respeitar e respeitar o outro, se perdoar e perdoar o outro, isso a gente pode fazer. E esse é o caminho desse amor que ainda não conhecemos para termos uma vida mais feliz. E que todos fiquem em paz com Jesus. Graças a Deus. Obrigada, Rosiana.